todos nós nascêssemos com um manual de instruções? Daquele que a gente consegue identificar cada botão de liga, desliga, que mostra os nossos pontos mais fracos, os nossos pontos fortes também, né? Como seria mais fácil controlar tudo, não é mesmo? Saber a hora de começar alguma coisa e a hora de terminar, entender como os clientes inclusive funcionam, como eu funciono, como as pessoas à minha volta funcionam. Eu sou a Melissa Tagliaferri, eu sou especialista em linguagem corporal e comportamental. Se você está aqui nesse canal é porque você gosta de entender melhor as pessoas e com certeza você é um corretor de imóveis de outro nível ou um vendedor de outra área e você quer acelerar os seus processos de vendas. Aqui nesse canal eu ajudo você a entender melhor de gente e consequentemente você vai vender mais. Sabe por quê? Porque a técnica de leitura corporal e comportamental acelera o fechamento das suas vendas e com isso aumenta o seu bolso, né? E a sua vida só vai crescer, porque eu quero que você esteja satisfeita, assim como eu sou muito satisfeita. Quando eu descobri que ler pessoas ajuda a fechar mais negócios, porque se eu conheço de gente, eu consigo me conectar muito mais rápido, não é mesmo? E aí eu comecei a faturar muito mais do que eu faturava antes. Mas antes de eu começar a falar o conteúdo de verdade, eu vou pedir aqui para você, não esquece de curtir esse vídeo, acompanhar o canal, me seguir também no Instagram, no Facebook, enfim. O meu projeto é compartilhar contigo conhecimentos inovadores para o mercado imobiliário ou para você que também é vendedor, que é vendedor em outra área, porque esse conteúdo é para a vida. E eu quero que você saiba que esse é o primeiro e talvez o único canal que compartilha conhecimento de leitura corporal e comportamental especializado para corretores de imóveis. Bom, e continuando aqui o nosso assunto do comecinho desse vídeo, eu tenho que te dizer que nós temos sim um manual de instruções. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Só que a questão é aquela seguinte, né? Como que nós vamos acessar esse manual? Mas como assim, Melissa? Um manual de instruções? Que maravilha, não é mesmo? Sim, mas vale falar que cada um tem o seu próprio manual de instruções. Assim como são as nossas digitais, que são únicas, né? Essa digital é só sua. Você também possui o seu manual de instruções, único seu, e assim que acontece com todas as pessoas, elas são únicas. O legal de tudo isso, embora algumas pessoas acreditem que é muito difícil, imagina, ler pessoa é muito difícil, né? Atingir o manual de instruções do outro é muito difícil. Eu tenho para te falar que não é, que é muito fácil ler o manual de instruções de alguém, ainda mais quando você tem uma sequência, que você tem alguém para te colocar isso daí. Agora pensa comigo se você tiver isso na mão. Como é que você se sentiria? Como é que é a sua vida hoje como corretor? Vamos lá. Se você consegue identificar o tipo, modelo, comportamento, sentimento dos seus clientes, você acha que facilitaria nas suas vendas? Se você pudesse descobrir que até o formato, olha que interessante, até o formato do corpo indica o quanto a pessoa tem de desafios numa área, o quanto que ela é boa em algo ou não, ajudaria você a acelerar então as suas vendas e o seu faturamento? Olha só, eu tenho uma novidade para você. Nós conseguimos acessar sim, e é muito fácil. E tudo isso foi descoberto por muitos especialistas, médicos, psicanalistas, psicólogos, enfim, profissionais incríveis que realmente entendem de gente e que abriram chance de estudo para que eu e você pudéssemos organizar muitas coisas na nossa vida. E nesse vídeo eu quero falar especificamente para você de um psicanalista austríaco. O nome dele era Wilhelm Reich. Eu vou falar dele e como que ele contribuiu com esse desenvolvimento. Vocês estão aqui sabem, né, o quanto eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. Mas eu também sei que ser apaixonada não enche a barriga. A gente precisa ser apaixonada e usar aquilo que a gente é apaixonada a nosso favor, para aumentar as nossas vendas sim. Por isso que eu venho desenvolvendo e desenvolvi, né? Porque todo dia a gente aprende coisas diferentes. Uma metodologia em cima de vários estudos comportamentais.
incluindo a análise de perfil, a análise do corpo e a análise de personalidade, para você que é corretor de imóveis ou vendedor faturar 5 vezes mais. E o legal de tudo isso é que me fez crescer como profissional, me fez virar a chave da minha vida, me fez ajudar pessoas próximas a mim, me fez ser um diferencial no mercado, me sair do vermelho, eu saí do vermelho, me fez uma especialista e hoje eu ajudo milhares de corretores a se desenvolverem numa metodologia que é uma inovação no mercado imobiliário. E não só vendedores, todas as pessoas que vendem. E eu sempre friso isso, que eu estudei muito e muito tudo que tem de melhor na metodologia do conhecimento do corpo e do comportamento humano. Eu estudei muito sobre isso. E tudo que seja focado, e tudo que é focado pra gente que trabalha em vendas, tá aqui no meu canal, né? No meu curso, nas minhas palestras de desenvolvimento, nas minhas análises, tá tudo aqui. Você não precisa mais sair por aí fazendo cursos aleatórios, aí você pega um pouquinho de um curso, um pouquinho do outro para aplicar no seu dia a dia, não precisa. Porque aqui no meu canal você encontra tudo que é de melhor para você crescer nas suas vendas. Entre outras abordagens que eu trago aqui no meu canal, hoje eu quero falar então sobre William Reich e o que ele fez quando ele entendeu que o formato do corpo da pessoa diz exatamente como a pessoa é. Olha que legal, presta atenção nisso. William Reich foi um psicanalista, médico e estudou diretamente com Freud. E a maior sacada de Reich foi perceber que lá nos seus atendimentos, determinados tipos de corpo tinha determinado tipo de comportamento. Ele conseguiu perceber o quanto isso se repetia. Imagina só, quantas pessoas iam para o consultório de Reich e ele percebia de acordo com o comportamento das pessoas e o formato dela, como elas se comportavam. Quais eram os pontos fracos, porque todas elas repetiam o comportamento. Ele entendeu que o corpo de uma pessoa revela o seu mundo interior, sua personalidade, seus conflitos, seus sentimentos e até os desejos que uma pessoa esconde. Olha que interessante isso. Nós conseguimos identificar o jeito da pessoa só olhando para ela. Imagina só, você olhar para o teu cliente e entender como ele funciona. E essa descoberta foi sensacional. O Reich, ele deixa pra gente, ainda bem, todo esse conhecimento disponível. Daí o que eu fiz? Eu acumulei todo esse conhecimento e quis trazer aqui para você que trabalha no ramo comercial, que é corretor, que precisa trabalhar com gente, para você entender que determinado tipo de cliente que está na tua frente se comporta de determinado jeito e como ele pode te ajudar e como ele pode dificultar ou facilitar uma venda. Será que ele se vitimiza? Será que ele se fortalece? Tudo isso é algo tão incrível, gente, que Reich, em 1939, chegou a ser perseguido, preso, morto, pois o conhecimento dele era tão perigoso para a época que fizeram tudo isso com ele. Só que a vantagem é que ele nos deixou tudo isso disponível. E o que foi então que ele descobriu assim de interessante, tá? Vou falar o que ele descobriu de interessante. Que nós temos 5 traços de caráter. E esses traços, eles são formados desde a gestação até os 5 anos de idade. Os traços de caráter têm uma capacidade de mostrar exatamente como nós somos, funcionamos, agimos e como nós sufocamos inclusive determinados sentimentos para nós mesmos. E eu quis trazer esse assunto aqui porque o formato do teu corpo explica as suas dificuldades, inclusive na carreira como corretor de imóveis. E também explica o funcionamento do teu cliente que vai conversar com você quando ele entrar ali na imobiliária, no plantão de vendas. Se você ama ser corretor de imóveis, ama vender, ama ser vendedor e não se vê fazendo outra coisa, você precisa entender como o formato do seu corpo pode te ajudar nisso e como ele pode transformar, inclusive, a sua carreira em uma trajetória que pode ser de sucesso ou numa trajetória que pode ser um fim, que pode ser um fracasso. Interessante, né? Muitas vezes nós não conseguimos entender como a nossa carreira, ou a carreira para alguns é um sucesso, enquanto para outros não é.
sabe? Não sei se você já percebeu isso. Nós precisamos considerar, então, muitos fatores, como o perfil de comportamento e também o formato do seu corpo. Olha que legal, eu já vi muitos corretores, inclusive especialistas do mercado imobiliário, que dão treinamento, pessoas que trabalham com gente. Olha que interessante. Perguntar para mim o que uma coisa tem a ver com outra, né? Por que fazer uma análise, fazer uma leitura tem a ver com outro, né? Por que aprender a ler o corpo e o comportamento vai fazer com que o corretor venda 5 vezes mais, assim como eu sempre falo e garanto para você? É que pode ser que essas pessoas ainda não entenderam, e pode ser também que você não entendeu, tá? Ainda que o corpo explique exatamente como a tua mente funciona. Sabe aquele ditado popular que fala assim, ó, onde a gente fala que nós somos exatamente aquilo que a gente come? É mais ou menos isso, você é exatamente o que você pensa que você é. E assim é que a sua mente funciona. A nossa mente funciona do jeito que a gente acha que a gente é. Se você acha que você é bom, você vai ser bom. Se você acha que é um fracasso, você vai ser um fracasso. É como você pensa. A frustração, a dificuldade em uma área da sua vida pode ser explicado pelo formato do seu corpo, assim como a sua chance de sucesso em outras áreas também. E é incrível como tudo isso pode ser explicado, gente. Depois que você conhecer de fato o projeto do corretor de outro nível, você vai entender que nada começa à toa, que tudo tem um princípio. E no caso do formato do seu corpo, esse princípio, esse começo vai começar lá na gravidez da sua mãe. Ó, imagine só, olha só. Eu não tô fazendo uma invenção mística, tá? Mesmo porque foram grandes estudiosos que deixaram pra gente esse ensino. E aí hoje eu ajudo com esse ensino corretores a faturar muito mais, entendendo no que eles são bons, no que precisam melhorar. Tudo baseado nessa questão do comportamento. Mas voltando aqui falar sobre a gravidez da sua mãe, voltando aqui o que a gente estava falando, desde a época da gravidez, tá? Desde aquela época, tudo que a sua mãe passava teve uma grande influência para que você se tornasse o que você é hoje. O quanto você mamou influenciou, a forma como você saiu das fraldas influenciou. Tudo isso pode ter formado o teu corpo. As suas crenças, os seus valores de hoje ditam uma regra de comportamento na tua vida. E tudo isso está programado no nosso sistema nervoso. Para entender como o sistema nervoso está programado, a nossa mente ela se desenvolve em um processo de 5 etapas em paralelo com a formação do nosso curso. Formação do nosso curso não, formação do nosso corpo. Vamos lá. Eu não vou falar aqui sobre essas 5 etapas exatamente, porque eu vou gravar outros vídeos para falar sobre todas elas. E eu vou só adiantar aqui o nome de quais traços são esses, mas eu já falo logo para você não se assustar com o nome, tá? Porque são os nomes, eles não tem nada a ver com os filmes científicos, com os filmes. E nos outros vídeos eu vou explicar para você mais sobre isso. Só que os nomes são esquizoide, oral, masoquista, rígido e psicopata. Como eu te disse, não vai assustar com o nome, tá? Em outros vídeos eu já vou explicar tudo isso, vou explanar, tem muita coisa pra gente aprender. E esse processo da formação do nosso corpo começa no útero e aí vai até 5 anos de idade, como eu já disse para você anteriormente. Cada uma dessas etapas formam 5 traços de caráter da nossa mente. E esse processo acontece quando a medula espinhal passa por uma fase de mielinização. E em cada uma dessas etapas, o seu sistema nervoso registra uma dor, uma defesa, e desenvolve um recurso mental e físico, uma força. Olha que interessante, quando eu falo uma dor, eu quero dizer um trauma, tá? Algo que incomoda, coisas que não estão legais, e que quando eu falo sobre recurso, daí eu quero dizer forças, fortaleza, uma qualidade. O que acontece hoje em dia, quando você é corretor de imóveis e está com a carreira frustrada, é que você não sabe nem quais são as suas dores existenciais básicas, não conhece os seus pontos fracos e nem os seus pontos fortes.
também não sabe quais são os seus recursos, os recursos que o seu sistema nervoso desenvolveu para que você tenha uma carreira de sucesso. Daí o que acontece? Adivinha o que acaba acontecendo? Um corretor sem vender, ou seja, sem faturar. Você vai acabar se frustrando. Você vai achar, inclusive, que ser corretor não é para você, por ter que lidar constantemente com as suas dores, por ter que lidar constantemente com algo que te incomoda. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai tentar trabalhar em outra área que, mesmo sendo num mercado diferente, lá vão estar as mesmas situações, a mesma coisa que te incomoda, tudo focado naquela tua dor básica. Para tudo piorar, você ainda pode tentar começar uma nova carreira, só que o ciclo vai se reiniciar com a falta de conhecimento de qual dor é essa. E com a falta de conhecimento dos seus recursos também. Pois se você não sabe como você funciona, dificilmente você vai se desenvolver. Você precisa entender sobre os recursos da sua mente, quem você é verdadeiramente, no que você é bom, no que você não é, quais competências que precisa melhorar. Você pode ir para onde quiser, pode trabalhar no que quiser também, mas se não souber no que é bom de verdade, não vai, como diz a minha avó, tá? Não vai vingar na carreira. E se vingar, será alguém meio frustrado. Eu me lembro quando eu tava em todo aquele processo de fazer faculdade, de prestar vestibular, sabe? Todo aquele processo de estudante, quando a gente tem lá, ensina, na época não era ensino médio, na época era segundo grau. Então você terminava o segundo grau, você começava já a fazer um vestibular. E na minha casa, os meus pais sempre nos orientaram a estudar, sempre assim. Era algo que a gente não podia nem comentar que não queria, se caso não quisesse. E eu me lembro que o meu pai, eu passei a minha infância toda com meu pai me chamando de doutora, porque a minha filha vai ser uma doutora, vai ser uma médica muito boa, minha filha e ele tinha esse sonho, incrivelmente, esse sonho de me chamar de doutora. E lógico, a gente sabe como os pais, eles prezam muito pela nossa formação, né? Como os pais gostam de toda essa questão. E eu cresci, então, ali no meu ensino médio, na época era segundo grau, primeiro, segundo, terceiro ano, bolando planos para fazer medicina. Porque eu queria muito fazer medicina, mas talvez eu não quisesse muito, talvez fosse a intenção boa que o meu pai trazia de me tornar uma médica, que fazia com que eu tivesse colocado na minha cabeça que eu ia fazer. E eu participei de cursinhos de corujão. Cursinho de corujão é aquele que você passa a madrugada inteira estudando, sabe? E era uma loucura todos os estudos. E eu me lembro sim que eu fiz vestibular em várias cidades. Eu não sei agora, mas na minha época, em 1995, 96, não me lembro. A gente prestava vestibular em várias cidades, onde tivesse um parente morando, a gente já prestava vestibular, porque aí qualquer coisa a gente já ficava nesse parente, até os pais se ajeitarem aonde deixar a gente. Então eu fui prestando vestibular em vários lugares. E eu me lembro que eu tenho duas amigas de infância e que elas acabaram passando, uma fez enfermagem e outra fez medicina, elas passaram em medicina. E eu não passei. Eu fiquei por pouco assim para entrar para a segunda chamada, porque na época era 40 por 1, agora eu não sei, acho que são 2.000 por 1. E eu fiquei muito frustrada. Mas como eu tive uma amiga que entrou para enfermagem, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou nesse campo aí da enfermagem também e depois eu diminuo matéria para entrar para medicina. Enfim, tô contando isso para você porque eu fiquei muito tempo da minha vida baseada no que eu aprendi com meu pai, né? Do que ele queria que eu fizesse. Entrei para enfermagem e fiquei lá anos, acabei não finalizando o que tinha que finalizar e saí de lá
fiz lá os meus estágios, tal, acabou não ficando do jeito que tinha que ficar e saí de lá uma enfermeira frustrada, porque tudo que eu ia fazer, aquilo me incomodava, não era para mim. E eu me lembro que na época eu falava assim, não, mas eu não vou trabalhar no hospital, eu vou fazer especialização de enfermeira do trabalho, enfermagem do trabalho. Por quê? Porque toda aquela dor e sofrimento da área de saúde me deixava muito mal. E aí todo aquele ambiente fechado, tudo me deixava mal. E eu não entendia por que eu ficava daquela forma. E aí, mesmo que eu fizesse uma especialização em enfermagem do trabalho, eu também não ia ficar legal, porque eu não servia para aquilo, o ambiente não era para mim, eu não tinha dom para aquilo, nem talento, eu tinha dores dentro de mim que se eu vivesse aquela situação de ter que cuidar de ferimentos ou qualquer coisa assim, me machucava. Então aquilo acabou sendo uma coisa tão ruim que eu desisti da carreira. E logo depois eu percebi que a minha carreira era com pessoas, que a minha carreira era com vendas, que eu precisava vender, que eu gostava de conversar, de estar à frente de uma loja. E assim que se tornou essa minha carreira de vendas. Por que eu tô contando isso pra você? Porque eu fui indicada para um padrão de comportamento que não era meu. E pode ser que você esteja sendo indicado por um padrão de comportamento que você não consegue trabalhar, porque você não conhece as suas dores. Se eu conhecesse naquela época, por que eu me incomodava tanto em trabalhar como enfermeira, eu poderia sim trabalhar como enfermeira, mas maximizando o que eu tinha de melhor, o meu potencial, e sem atingir as minhas dores. Eu sei que agora fica um pouco mais complicado eu te falar isso, mas nessas sequências de vídeos que eu vou fazer para você, você vai entendendo como é importante a gente entender toda essa questão de como o meu corpo funciona, quais são as minhas dores, os meus recursos. Na programação neurolinguística, na PNL, por exemplo, fala muito sobre recurso, né? Se você não tem um recurso, você pode adquirir esse recurso, né? E se você não entende da dor, como é que você vai adquirir recursos? Vai adquirir defesas, certo? Então, por isso que eu vim trazer tudo isso aqui para você, porque a gente vai começar a olhar muito mais profundo para as coisas que nos impedem progredir e nas coisas que a gente tem de melhor para progredir. E aí tudo fica muito mais fácil para você viver o seu propósito, muito mais leve do que você viveria. Então, meu convite é que você comece a pensar na possibilidade de entender sobre isso, de entender como você e a sua mente funciona para você começar a acelerar o seu faturamento. No comecinho desse vídeo eu falei para você que eu falei assim, olha, que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano e que eu descobri que o desenvolvimento humano, ser apaixonada só, não enche a barriga, né? E é realmente isso, ser apaixonada só não enche a barriga. O que enche a barriga é você entender essa sua paixão e usar isso a seu favor, usar isso nas suas vendas, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Olhar para os seus filhos e entender por que eles se comportam dessa forma. E aí você fala assim, Melissa, mas o que olhar para os meus filhos vai interferir no meu faturamento? Se você sabe como eles se comportam, se você entende as dores e o recurso dos seus filhos, ou as dores e os recursos da sua esposa ou do seu marido, você consegue organizar melhor a sua vida, o seu trabalho, porque você vai pensar assim, olha, fulano gosta disso, ciclano gosta daquilo, eu posso agir dessa maneira, né? Então tem tanta coisa para você que tá aí do outro lado descobrir, para que você não fique mais na mesmice de hoje. Sabe aquele ditado assim que, isso é bem velho, tá? Que se você
está fazendo a mesma, como é que você quer ter um resultado diferente se você está fazendo tudo igual? Então meu convite é para você fazer tudo diferente, para você ter uma nova visão, para você entender o quanto isso é importante, o quanto você entender dos recursos e o quanto você entender das dores que você tem é muito importante. E como diz Einstein, uma mente que se expande não volta nunca ao normal. Eu duvido que depois desse vídeo você não tenha ficado curioso com esses traços de caráteres que você traz, né, sobre as explicações dos traços, sobre os recursos que a gente tem, sobre as dores que a gente possui, que essas dores foram criadas lá na época da mielinização, lá da tua proteção no útero da tua mãe, até 5 anos de idade, que cada vez que você recebia uma informação, você já criava um recurso ou criava uma dor contra ou a favor daquela informação. Então eu fico aqui, eu só vou pedir para você mais uma coisinha. Se você acha que tudo isso é importante para o nosso mercado, importante para você faturar, para você alavancar a sua carreira, eu vou pedir só mais uma coisinha. Compartilhe esse vídeo com alguém que se interessa sobre desenvolvimento humano. Curte esse vídeo para que o YouTube entenda que é importante para você. Ative as notificações no sininho para você sempre receber os meus conteúdos, porque eu quero que você se torne um especialista assim como eu sou. O que mais que eu vou falar para você? É isso, vamos mudar, vamos colocar a mentalidade das pessoas no lugar para elas entenderem, para você entender, para nós entendermos como é que funciona tudo isso e é um caminho sem volta, tá? Uma vez que você começa a se descobrir, você descobre o outro e tudo fica muito melhor, inclusive o seu faturamento. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!